Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai trabalhar com, vamos continuar falando sobre os ensaios dos agregados. Vamos continuar com os agregados miúdos e depois nós vamos finalizar com os agregados graúdos. Bom, então, continuando nosso roteiro de ensaio, a gente vai para os ensaios de massa específica e massa aparente. Então, a massa específica, ela é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo os poros permeáveis, tá? Então, a gente quer ali, né, a relação sem esses poros permeáveis, tá? Outra relação que a gente tem é a massa específica aparente, que é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, incluindo esses poros permeáveis, tá? Ah, esses poros, tá? Ele vai ser diferente do volume de vazios, ok? Aqui a gente está tirando o volume de vazios dos dois casos, tá? A diferença entre eles é justamente essa questão dos poros, tá? Desses poros permeáveis, ok? Bom, então, para esse ensaio específico, eu vou precisar de uma balança, uma bandeja metálica e uma espátula metálica. A balança a gente sempre precisa para determinar, aferir, né, as massas. Essa bandeja é justamente para fazer o espalhamento do material. Nós vamos precisar da estufa e vamos precisar também do molde de tronco de cone e haste de compactação. E vamos precisar de um frasco aferido, né, que é o nosso pictômetro, que tem que ter mais ou menos aí 500 centímetros cúbicos. Vamos precisar de dessecador e de um circulador de ar regulável. Bom, na verdade, esse circulador de ar regulável é a gente ter uma abertura, uma janela que possa permitir a entrada de ar ou ventiladores dentro do ambiente. Bom, então vamos lá. Antes de começar o ensaio, só queria destacar para vocês, rapidamente aqui, a norma em que nós utilizamos para fazer a determinação dessa massa específica. A gente utiliza a ABNT-NBR NM 52 de 2009, tá? Então a gente está seguindo o roteiro dessa norma em específico para fazer essas determinações, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira parte do ensaio é preparar a amostra. Então a gente vai pegar 1 quilo desse agregado miúdo e vamos separar, né, vamos fazer a separação de 2 amostras através do quarteamento. Esse processo a gente já viu em outras aulas, mas só para relembrar aqui o processo. Então a gente tem esse quarteador menor, né, e aí a gente insere esse material e ele vai separar de forma aleatória a massa desse material. Então, ele vai fazer todo esse procedimento, tá? E vai definir uma amostra para o ensaio. E vai fazer o quarteamento novamente. Então, pegou uma parte que ele vai utilizar para o ensaio. Ele vai fazer a pesagem dessa primeira parte. Tem que ter mais ou menos 1 quilo, tá, de material. Então, ele colocou um pouquinho de 500 gramas de um lado, né, e 500 gramas do outro, até dar o valor de 1 quilo. Bom, feito isso, nós vamos para a próxima parte do ensaio. A gente vai pegar essa amostra, tá? E vai colocar no recipiente, né? E vai cobri-la com água e deixar em repouso aí por 24 horas. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa amostra, vai preencher ela, cobrir ela de água, tá? E vai deixar ali por 24 horas, tá? Ele vai tampar essa amostra com um pano, tá? Para não ter uma perda tão grande eh, que essa água não evapore. Aqui não mostra ele tampando, mas ele acaba tampando essa amostra.
Bom, depois de 24 horas, ele vai retirar a água, né, e vai revolvê-la. E vai estendê-la sobre uma superfície plana, e no caso a gente vai utilizar a bandeja metálica, tá. Então ele vai retirar a água, vai misturar, né, vai revolver ela e depois ele vai abrir ela num recipiente. Ele está tirando aí isso depois das 24 horas. Então ele está retirando a água, ele está misturando aqui, né, o material, revolvendo ela, e agora ele vai estender, eh essa amostra nessa bandeja. Para quê? Para poder fazer a secagem do material, tá. Então ele vai deixar ali, né, para que a água nas partículas sejam, removidas, tá. Que esse material seja seco pelo ambiente. Então ele está tirando aí, vai estender, vai abrir, né, esse material nessa bandeja. Bom, deixou ali, ele vai esperar secar, tá. E aí, a gente só vai saber, né, eh, quando tiver, né, a amostra preparada, quando a gente perceber que não tem mais água ali, nesse material. E aí, o quarto passo vai ser a gente pegar esse material seco, ao ar, e vai colocar dentro do cone, tá, do molde, de tronco de cone. Então a gente vai colocar esse material no cone, sem comprimir ele, e aí a gente coloca uma primeira camada, né, sem comprimir muito, né, ele vai mostrar aqui. Ele vai colocar, depois que ele colocar, né, toda eh eh eh, essa areia nesse cone, ele vai dar 25 golpes com essa artezinha. Então ele vai aplicar 25 golpes suavemente, né, na superfície desse material. Pronto, fez os 25 golpes, agora a gente vai retirar esse molde. E aí, no momento em que a gente retirar, a gente vai verificar se o material ele permanece no formato do cone ou se ele desmorona. O que que isso significa? Se o solo permanecer no formato do cone, significa que ele ainda tem uma certa quantidade de umidade aderida nele. Então a gente precisa voltar com esse material para a bandeja e esperar ele secar. Depois disso a gente volta com ele no cone, como foi mostrado no vídeo, né, e aí quando ele desabar igual desabou aqui, ele está pronto para o ensaio, significa que já foi retirada essa umidade que estava presente nesse solo, tá. Bom, então agora a gente vai para o procedimento mesmo para determinar, essa massa específica. Então o que que a gente vai fazer? A gente pesou 1 quilo de material, então a gente vai separar em 2 amostras de 500 gramas. Então nós vamos ter uma massa do agregado saturado seco, um MS, tá. Então o MS nosso, ele é 500 gramas, ele tem que ser 500 gramas, tá. Então, é aquele material em que a gente fez todo o processo de secagem ao ar livre, tá. Bom, então aqui mostra justamente esse procedimento, ele pesando, né, o material, mais ou menos 500 gramas, tá. E aí o segundo passo é colocar a amostra do material e determinar a massa do conjunto. O que que seria isso? Vamos ver aqui, ele vai colocar o material aqui na balança e vai pesar as 500 gramas, tá. Então tá aqui, tá aferindo aquela massa MS, né, então ele está colocando aqui, deu 501, tudo bem. Agora ele vai colocar esse material no pictômetro, né, que é esse recipiente aqui. Então ele vai colocar todo o material no recipiente e vai fazer a determinação do conjunto, da massa do conjunto, né. Então massa do frasco mais massa do agregado, que é o meu M1.
O próximo passo, então aqui eu anoto esses valores, tá? 500 e, que foi o meu MS, o M1 da primeira amostra deu 810 e da segunda 808, tá? O meu valor de M1. Bom, agora o próximo passo, né, o terceiro passo é adicionar água nesse frasco até a marca de 500 ml, tá? E fazer girar esse, né, mover esse material, né, fazendo com que elimine as bolhas de ar que estejam dentro desse recipiente e colocar sobre um banho, né, um banho térmico aí de 21 graus. Então vamos ver como é que é esse procedimento. Então ele está mostrando aqui que ele vai colocar água até 500 ml. Então ele vai adicionar água até 500 ml. Depois disso, ele vai, né, mover esse material. Aqui ele está dando uma batidinha para facilitar esse processo, né, de tirar essas bolhas de ar que está dentro do material. Isso é até interessante ser feito, né? E depois, agora, ele vai fazer um banho térmico. Então, a água tem que estar aí uma temperatura de 21 graus Celsius e ele vai deixar aí por um determinado tempo, tá? Aproximadamente 1 hora ele vai deixar esse material aí, né, nesse banho, e depois ele vai medir, né, pesar, né, a massa do conjunto. Então agora a gente tem a massa do frasco, do agregado e da água. Então a gente tem uma massa M2, tá? No caso do nosso exemplo aqui, né, nós anotamos um valor de 1.120 gramas e para a segunda amostra 1.116. Bom, o próximo passo é retirar o agregado do frasco e secá-lo na estufa até obter uma massa constante. Então, agora eu vou colocar esse material. Aqui está mostrando ele pesando conjunto. Agora ele vai retirar todo o material de dentro do recipiente. Lembrando que tem que tirar todo o material que está aderido. Então, ele está colocando aqui, espirrando essa água aqui para retirar esse material que ficou preso nas paredes do tubo. Ele tem que tirar tudo. E aí ele vai jogar, ele vai lançar no recipiente e vai colocar dentro da estufa para fazer toda a retirada da água desse material e pesá-lo novamente, tá? Então ele vai colocar aí, né, vai deixar por um tempo aí, esse material na estufa, tá? E aí ele vai retirar, quando ele observar que o material já está seco, né, e ele vai pesar, tá? E ele vai pesar em tempos seguidos, tá? Até a gente obter uma massa que seja constante, né? Então, se ele pesou, por exemplo, 1 hora depois que está na estufa, né? E obteve um determinado valor, né? Aí daqui a uns 30 minutos, ele vai, né, retirar novamente esse material da estufa e vai pesar novamente e vai verificar se deu aproximadamente igual àquele valor que ele tinha obtido anteriormente. Se não encontrar o valor próximo ao que ele obteve anteriormente, ele vai voltar com esse material na estufa, vai deixar lá por um determinado tempo e vai voltar com essa sequência. Vai pesar, vai voltar de novo e vai pesar. Se ele perceber que as duas medidas que ele fez seguidas deu valor próximo, significa que a massa é constante, e aí eu anoto esse material final, né, que vai ser o material M, tá? Lembrar que para eu ter esse peso M, tá, eu preciso resfriar esse material, tá? Então eu levo ele para uma temperatura ambiente em um dessecador, tá? E peso e determino esse valor de M, tá? Bom, então aí eu consigo determinar todos os meus valores, tá? Aí eu tenho todos os meus valores aferidos, tá? Aqui, ó, a massa do agregado seca em estufa, que é o meu valor de M, né? Eu obtive 495 para a primeira amostra e 496 para a segunda, tá? O volume do frasco, esse volume é constante, tá? Para todos os ensaios, 500 centímetros cúbicos, ok? Para as duas amostras. Então, a gente já tem os dados aqui coletados, a gente precisa fazer os cálculos.
Então, vamos lá para o roteiro. Para a massa específica do agregado seco, né, a gente vai determinar, né, o D1, que é a massa específica aparente, tá, desse agregado. Então, a gente vai pegar a massa do agregado seco em estufa e vai dividir pelo volume do frasco menos o volume de água no frasco. Como que a gente vai determinar esse volume de água no frasco? A gente vai pegar a massa M2, né, que é aquele conjunto frasco, agregado e água, e vai subtrair com a massa M1, massa do frasco mais agregado, e vai dividir pela massa específica da água, né, que nesse caso é 1 gramas por centímetro cúbico. Ok, a massa específica do agregado saturado seco, ele vai ser também uma massa específica aparente, tá? Então, a gente tem o MS, que é a massa do agregado saturado seco, o volume do frasco e também o volume de água no frasco, tá? E aí, nós temos a nossa massa específica do agregado, tá? Que é o D3. Então, eu vou pegar a massa do agregado seco em estufa, o M, vou dividir pela relação do volume, né, do frasco, menos o volume de água no frasco, que estava no frasco junto com o agregado, menos o MS, né, que é a massa do agregado saturado seco, menos o M, né, a massa do agregado seco em estufa, dividido pelo peso específico da água. Bom, esse cálculo aqui vai me dar a massa específica, né, sem contabilizar os poros permeáveis, né. Então, esse é a massa específica do material, tá? Os outros são massas específicas aparentes. Bom, e aí, o resultado obtido para uma mesma amostra não deve diferir em mais de 0,02 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se a gente tem a gente fez para duas amostras, né? Quando fizer a subtração entre os dois, não pode ser maior que 0,02 gramas por centímetro cúbico, tá? Se for maior, a gente tem que refazer o ensaio, tá? Tomar como valor definitivo a média dos valores obtidos e registrar com aproximação de 0,01 gramas por centímetro cúbico. Então, quando a gente perceber, né, que esses resultados está adequado, né, está dentro desse primeiro ponto aqui, a gente faz a média do valor, que vai ser o nosso valor definitivo. E aqui eu trouxe um quadro de Neville que mostra aí a massa específica desses agregados, tá? Só que pode ser que tenha alguma diferença, porque essa norma aqui, né, ela está considerando outros parâmetros, tá? Então, e ela é de 2009, né? E aqui é de 1997, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas diferenças. Bom, só para mostrar como que a gente vai fazer esses cálculos, né? Eu trouxe a planilha aqui para vocês, né? Do ensaio de massa específica. Então, a gente encontrou esses valores, está faltando um último valor aqui, né? Deixa eu só pegar aqui do slide, né? Que foi a massa no, na estufa. Então, aí, eu vou pegar o valor de 495 e 496, o volume do frasco, beleza. Então, tá aqui os meus valores, tá? Eu trouxe as fórmulas aqui também, né, para a gente fazer esse cálculo. Bom, então, a gente tem a massa do agregado saturado seco, a massa do conjunto M1, M2, a massa do agregado seco em estufa e o volume do frasco. Então, esses dados aqui é o que a gente obtém em laboratório, agora a gente vai fazer os cálculos. Então, a massa do volume da água vai ser igual a massa M2 menos a massa M1, certo? Dividido pelo peso, né, pela massa específica da água, que a gente vai considerar 1 gramas por centímetro cúbico. Ok, então o volume deu 310. A gente vai fazer o mesmo procedimento para a segunda amostra. Então, vou só arrastar aqui, ó, a fórmula. Tá, então ele vai pegar M2 e M1 referente
a amostra 2. Então, deu 308. Bom, agora a gente vai calcular a massa específica aparente, o D1. Então, nós vamos pegar a massa M, seca em estufa, 495, vamos dividir pelo volume do frasco, 500, menos o volume da água, 310. Então, a gente vai encontrar um valor de 2,61. Nós vamos fazer isso para a segunda amostra também, deu 2,58. Vamos fazer agora a massa específica do agregado saturado e seco, o D2. Então, D2 é o MS, que é o primeiro valor que a gente obteve, deu 500. Vamos dividir pelo volume do recipiente menos o volume da água. Ok, então, deu 2,63. Vamos fazer isso para a segunda amostra também, 2,6. A massa específica, né, o D3, vai ser essa equação, onde eu vou ter a massa do agregado seco em estufa dividido pelo volume, vou abrir dois parênteses, pelo volume do recipiente menos o volume da água, 310, menos, vou abrir outro parêntese, MS 500, menos M, que é 495, vou fechar esse parêntese aqui, né? Está dividido por 1, né? Isso tudo tem que ser dividido por 1, deixa eu colocar aqui dividido por 1, para vocês verem. Dividir pela massa específica da água e pronto, vou encontrar 2,68. Vou passar também para outra amostra, 2,64. Agora, a gente tem que aferir se essas diferenças aqui, né, desses três resultados, é menor que 0,02. Então, vamos lá. Esse menos esse. Tem que ser em módulo, tá, gente? Então, olha só. Esse daqui tá ok. Vou até colocar de verde. Esse tá ok. Tá dentro dos resultados. Esse aqui, massa específica do agregado seco saturado, deu 0,03. Não está dentro não está dentro dos requisitos da norma. E a massa específica do D3 também não está. Então, a única que a gente conseguiria fazer é a massa aparente, massa específica aparente, que seria a média desses dois valores aqui. Ok? Então, o que acontece com esses outros dois resultados? Isso implica que eu vou ter que refazer meus ensaios com toda a atenção do mundo, né? Porque pode ter havido algum erro, né, durante a execução, tá? Então, por isso eu não posso executar, né, esse ensaio. Se a gente voltar lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que é essa tabela aqui, ó, a gente tem uma areia do tipo quartzito, né? É uma areia do tipo quartzosa, né? Então, a massa específica é 2,62, né? Com um intervalo de 2,60 a 2,70, tá? Então, tem que ficar atento com esses valores aí, ok? E, normalmente, esses valores são da massa específica aparente, tá? Mas, se a gente for verificar aqui... Opa, abriu o Excel errado. Se a gente for verificar aqui, ó, né, tá dando aqui 2,68, né, a massa específica, né, 2,64, né, então tá dando mais ou menos naquela margem. Só que a gente tem que corrigir isso aqui e refazer para dar o resultado de forma correta, para que esteja dentro do parâmetro da norma. Bom, então, ok, nós vamos para o próximo ensaio. O próximo ensaio é o ensaio de massa unitária no estado solto. Qual que é o objetivo desse ensaio? Determinar, né, a massa unitária desse material, tá? E a massa unitária ela é muito importante, tá? Para a gente fazer, né, as determinações para a dosagem do concreto, tá? Então, ele é um dado fundamental para a gente definir o traço do concreto também como o traço das argamassas, tá? Então, a massa unitária vai ser a relação entre a massa dos grãos e o volume do recipiente, né?
similar à massa específica aparente. Porém, aqui a gente está retirando o volume de vazios, tá? A massa específica aparente, ela, ela contabiliza os poros permeáveis, tá? Importante para converter massa em volume, né? Que é a questão do traço, né? Da dosagem do concreto. Bom, então, para esse ensaio específico, nós vamos precisar da balança, da estufa, do recipiente prismático. E aí, para esse recipiente, tá? A gente tem que aferir a dimensão máxima do agregado, por isso que é importante fazer, né, o ensaio de granometria, né, para a gente fazer essas definições, tá? E definir a capacidade mínima e desse recipiente, podendo ser maior do que isso, tá? E as dimensões desse recipiente, tá? Perceba que aqui ele fala diâmetro, né? Que é um recipiente cilíndrico, tá? No nosso caso, a gente usou esse recipiente retangular, tá? A gente tem certos problemas, né, com determinados equipamentos, principalmente com relação à capacidade, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses critérios aí, mas, né, com certas limitações, a gente não consegue abranger tudo isso. Então, a gente vai utilizar, né, na verdade, era para a gente utilizar um recipiente com capacidade mínima de 10 dm ao cubo. Só que a gente tem no nosso laboratório um de 15 dm ao cubo, tá? Para esse ensaio específico, ok? Então, não tem problema, né, porque é a capacidade mínima que ele exige, né, então está dentro do recomendado. Ou então, o primeiro passo, né, é o preparo da amostra. Então, a gente vai pegar, vai obter 150% da quantidade de material requerido para encher o recipiente, tá? Isso é normativo. Então, eu vou ter que pegar uma quantidade um pouco superior, né, à quantidade que cabe dentro desse recipiente, ok? Então, a gente vai pegar uns 50% a mais. Então, o volume do agregado é 15 dm ao cubo. Então, a gente vai pegar, no mínimo, uma massa de 22,5 quilos, tá? O próximo passo é secar a amostra até a massa constante em estufa. Então, fazer aquele processo que eu tinha falado para vocês, deixar lá na estufa por um determinado tempo. Aí, pesa. Volta com ele de novo e faz uma pesagem sequencial, até obter, né, valores de massa, né, em sequência equivalentes, tá? E aí a gente precisa, né, para fazer essa determinação, selecionar o tipo de método que a gente vai empregar, tá? Então, eu quero saber, no no meu ensaio, né, a massa unitária da areia no estado solto, tá? Um estado seco solto. Então, eu vou ter que empregar um método C. Nós temos 3 tipos de método. O método A é para material compactado com dimensão máxima de 37,5 milímetros ou menor, tá? E o método B também é para material compactado, porém com dimensão, né, desse agregado superior a 37,5 milímetros, tá? No nosso caso, no método C, tá? Ele é independente do tamanho dessa partícula, então ele vai ser tanto para areia quanto para brita, tá? Então, eu vou determinar através desse método C. Então, o segundo passo, né? O primeiro passo foi definir o método, o segundo passo agora é determinar a massa do recipiente vazio. Então, eu vou pegar meu recipiente, né, aquele recipiente de 15 dm ao cubo, e vou pesá-lo. A gente obteve aí um valor de 3,165 quilos, tá? Desse recipiente, que seria a tara. O próximo procedimento é encher esse recipiente até que ele transborde, tá? E aí, tomar um certo cuidado na hora de fazer o lançamento desse material, tá? Porque se eu lançar ele numa altura muito alta, muito elevada, esse material com a ação da gravidade, ele vai se compactar, tá? Então, a gente lança aí numa altura de máxima aí de 50 milímetros, né? 5 centímetros, e deixa o material transbordar, tá? E depois a gente vai e retira o material em excesso, né? Com uma régua metálica, né? Enfim. Vamos ver a execução desse ensaio. Então, aqui ele pegou o recipiente, vai pegar o material. Aqui ele não está considerando essa altura máxima, né? Mas tem que se atentar a essa altura,
ok? Então, ele vai lançar aqui de forma uniforme esse material até encher todo o recipiente, ok? Até transbordar o recipiente. Então, ele está lançando aqui, não lance nessa altura, tá, gente? Isso aqui tá errado. Tem que lançar numa altura mais baixa. E aqui, ó, ele está lançando até o transbordo desse material no recipiente, tá? E depois ele vai nivelar com a régua. Com isso, tá? Ele vai realizar a pesagem do material. Não tinha comentado, mas a norma que a gente utiliza para fazer essa determinação, tá? É a NBR NM 45 de 2006, tá? Para fazer essas determinações de massa unitária, tanto para agregado miúdo quanto para agregado graúdo. Então, aí, aqui não está usando régua, né? Está usando um bastãozinho de aço, né? Mas a ideia é fazer esse nivelamento aqui da superfície, deixar a superfície toda nivelada. E agora ele vai fazer a frição do peso do recipiente mais o material. Ele vai colocar aí na balança e vai pegar esse dado. Então, a gente fez também esse procedimento e obtivemos 3 medidas, tá? 23,4, 23,24 e 23,41. Bom, então, com todas essas determinações, agora a gente vai determinar a massa unitária no estado solto. Então, essa massa unitária é dada por ρ, AP, tá? Que vai ser igual à massa do agregado mais o recipiente, menos a tara do recipiente dividido pelo volume desse recipiente, tá? Então, a gente precisa fazer 3 determinações, né? E tirar a média, tá? As determinações que não apresentem desvio maior que 1% em relação à média, tá? Bom, outro valor que a gente pode obter através desse ensaio, né, é o índice de volume de vazios, né, que a gente vai pegar aí 100 e multiplicar por D1 vezes ρW, que é a massa específica da água, em quilos por metro cúbico, menos o ρ aparente, né, que é a massa unitária do agregado. E dividir por D1 vezes o ρ W da água, né, a massa específica da água. Então, vamos lá. Vamos aplicar isso nos nossos dados, né? Então, aqui o Excel, né, trouxe aqui novamente, né, as fórmulas, né, para a gente ter uma noção. Então, percebo que para a gente conseguir determinar esse índice de volume de vazios, né, a gente precisa do resultado do ensaio de massa específica, tá? Então, vamos lá. Para determinar a massa do agregado, né, que seria a diferença do MA, né, que é essa determinação aqui, né, 23,40 menos a massa do recipiente. Então, a gente faz isso para os demais, isso é para facilitar o cálculo, tá? E aí, a massa unitária vai ser justamente essa massa do agregado, dividido pelo volume do recipiente. Eu estou encontrando aqui, ó, tá vendo que o recipiente, né, eu dei o dado lá como 15 dm ao cubo. Aqui eu passei para metro cúbico, tá? Um dm ao cubo, né, equivale a dividir esse valor por 100, tá? Então, vou passar isso aqui para os outros, né, e vou fazer a média. Então, vou tirar a média desses 3 valores, dá 1.346 kg por metro cúbico. E aí, o índice de volume de vazios vai ser igual a 100 vezes o D1, né, que eu vou pegar lá da massa específica, tá? Então, vem aqui nessa planilha, a massa específica aparente, né, que deu 2,59. Vou multiplicar pelo peso específico da água, tá?
Bom, pela massa específica da água. Lembrando que lá, né, da massa específica, né, a gente estamos usando grama por centímetro cúbico, tá? E aqui está em quilo por metro cúbico, tá? Cuidado com isso. Então, a gente vai colocar um aqui, mas a gente vai ter que transformar, né, esse valor em quilo por metro cúbico, tá? Então, a gente vai multiplicar aí por 1.000. É isso, 1.000, né? Deixa eu só verificar aqui. É por 1.000 mesmo, tá? Então, vou multiplicar por 1.000 menos a, a massa unitária, né, que a gente calculou, média, fechar aqui o parêntese. Vou dividir pelo D1 novamente, então vou de novo aqui no D1. Vou voltar aqui na outra planilha. Então, peguei a massa aqui, né, unitária, vezes 1 também, de novo, vezes 1.000, né, para transformar em quilo, metro cúbico. Opa, deu um BO aqui, justamente porque... Ah, ele tá pegando duas células. Deixa eu só desmesclar aqui, que aqui tá pegando duas células e ele não reconhece. Então, vamos lá. Vamos pegar esse valor de massa unitária, massa específica, né? Novamente aqui. Esse aqui também. Específica. Beleza. Opa, tem um bezil aqui agora. Peraí, gente. Novamente ele tá pegando bezil aqui por causa dessa mescla. Não sei por que que ele faz isso, enfim. E esse valor aqui. Pronto, agora acredito que vai dar certo aí. Então, deu 48,13% de índice de vazios, né? Então, aqui a gente consegue saber quanto por cento de vazios existe nesse material no seu estado solto, né? Então, essa determinação também é interessante para a gente fazer essas avaliações. Bom, então agora a gente vai para o próximo cálculo, que é o cálculo do teor de umidade e do inchamento. Então, a gente vai determinar esses dois parâmetros do agregado, tá? Bom, o inchamento, tá? Ele é um fenômeno específico das areias, tá? Que ele é relativo à variação, né, do volume do agregado, provocado pela absorção de água livre pelos grãos do agregado, que altera sua massa unitária. E aí, o que que acontece? É, 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 ele vai inchar e vai trazer uma certa diferença no valor de massa, de volume real desse material, tá? Porque aí, né, vai ter uma certa expansão desse grão. Bom, então a gente precisa fazer essa verificação, né, justamente para a gente ter uma correta dosagem do concreto, né, desse material no concreto, tá? A gente tem que pensar também, né, que esse material ele tem maior participação volumétrica, né, em massa no concreto, tá? E o inchamento ele pode variar o seu volume, como eu havia dito, né? E também tem essa questão, né? Quando eu inserir o cimento, mais areia e água, né? Essa areia ela vai inchar, né, nesse processo, né, com a absorção da água. Então a gente precisa avaliar esse critério, que é um critério bem importante, tá? Bom, dito isso, né, a gente vai para a primeira determinação, que é é, é o teor de umidade, tá? Que é uma determinação mais simples, que eu vou explicar ela à parte, para depois a gente entrar
em inchamento, tá? O teor de umidade ele vai ser a relação percentual entre a massa total de água que envolve essa partícula e preenche os poros permeáveis do agregado e sua massa, tá? Então, vamos ver isso. Para fazer esse ensaio, né, a gente vai utilizar a NBR 9939. Nós vamos usar balança, estufa e uma cápsula de alumínio. A gente vai ver que esse mesmo procedimento a gente vai aplicar no ensaio de inchamento, tá? Bom, então a gente vai determinar a massa da cápsula, a gente vai fazer a tara da cápsula vazia. Nós vamos colocar o agregado dentro dessa cápsula e determinar a massa do conjunto, tá? Lembrando que a gente está aqui obtendo o teor de umidade do agregado no seu estado natural, tá? Então, a gente pega a areia ali, sem fazer nenhum processo de secagem, nem nada, a gente simplesmente pega esse material, coloca nessa cápsula e faz o processo de medição dessa massa. Depois que a gente faz isso, ó, a gente anota esses dados, tá? A gente leva esse material na estufa, tá? Então, a gente deixa esse material na estufa, né, para retirar toda essa água que existe nesse agregado. Então, a massa do agregado seco, ela vai ser obtida quando a diferença entre duas pesagens sucessivas não indicar mais que 0,1% de perda de massa da amostra, tá? Então, é aquela pesagem sucessiva que eu havia dito para vocês. Então, a gente anota esse valor. Aqui também está o tempo, né, necessário para que ficou na estufa, né, para conseguir esse valor, né, essa pesagem sucessiva. Então, a gente já tem dados suficientes para determinar o teor de umidade que vai ser dado com o valor, né, com a letra, o índice H, tá? Então, o teor de umidade vai ser a massa de água, né, que existe nesse material, dividido pela a massa do agregado seco, tá? Vezes 100. Então, vamos lá. Vamos ver como que funciona isso nos nossos cálculos na planilha. Vamos lá. Então, aqui está o teor de umidade, aqui estão os valores, só faltou aqui o valor da tara, né, da massa do agregado. Deixa eu só pegar esse valor aqui, que deu 55. 55 e o outro 68,35 e o terceiro 77,35. Ok. Então, vamos lá fazer esses dados. Então, a massa da água vai ser a diferença entre a massa do agregado, né, menos a massa do agregado seco em estufa, tá? Por que que eu não vou tirar a tara aqui? Porque aqui já está inserido, né? Eu poderia tirar a tara dos dois, né? Poderia vir aqui, né, no DC, né? Tirar a tara aqui, né, da cápsula, né? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Um vai anular o outro. Menos a tara. Vai dar 1,91. Faço isso para as três determinações. Agora, a massa do agregado seco, né? Então, eu vou pegar aqui a massa do material, né, que foi seca em estufa, tá? Menos a tara. 42,53. Faço para as outras também. Então, a porcentagem, né, de teor de umidade vai ser a relação da massa de água dividido pela massa seca desse material. Essa relação, ela tem que ser dada em porcentagem. Então, aqui é só multiplicar por 100. Então, 4% aqui. Então, faço a média desses valores. Eu tenho, né, a porcentagem média desse material, né, 4% de umidade. Ok? Então, isso vai ser muito importante para a gente fazer o ensaio de inchamento. A gente vai precisar aferir o teor de umidade desse material, tá? Então, vamos lá para o ensaio de inchamento.
ensaio de inchamento, ele é descrito pelo NBR 6467. Então, eu vou precisar da balança, da estufa, da cápsula, justamente para determinar o teor de umidade. Vou precisar de uma bandeja metálica, de um recipiente prismático, de uma concha ou uma pá. Uma proveta graduada para colocar água, né? Régua rígida ou uma régua metálica, lona, dependendo da quantidade de material. Bom, o primeiro passo é o preparo da amostra, então a gente vai fazer a redução dessa amostra conforme o quarteamento que eu já vim mostrando para vocês, que está descrito na NM 26 e na NM 27. Então, o segundo passo é secar a amostra, né, durante 24 horas em estufa, pegar o recipiente conforme a dimensão do agregado, a gente já viu isso em massa unitária, e agora a gente vai fazer a determinação da massa do recipiente vazio e a massa do agregado mais recipiente. Então, a massa do recipiente vazio a gente já tinha determinado, 3,165 quilos. Aqui ele já está usando o recipiente cilíndrico, tá? No nosso caso, foi o recipiente retangular mesmo, tá? Então, aqui ele tá mostrando aqui, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui. Ele está mostrando a questão, né, de pesar o material. Aí eu vou pular essa parte, que essa parte já não é interessante. Aqui ele colocou o material dentro do recipiente, agora ele vai nivelar. Então, ele vai arrasar aqui a superfície, vai retirar esse material em excesso. Então, ele tira esse material e pesa o material, tá? Lembrar que nessa primeira fase, tá? A gente faz com o material totalmente seco em estufa, né? Então, isso significa que o teor de umidade é 0%, tá? Então, ele vai rasar aí a superfície, né? Vai retirar todo o excesso de material e vai fazer a pesagem, tá? Por isso que é interessante utilizar uma bandeja ou até mesmo uma lona, né? Para, né, quando for retirar o excesso de material, né, ter como facilitar, né, recolher esse excesso, né? Então, agora ele vai pesar, vai fazer a pesagem. No nosso caso, deu esse valor, né? Deu 20,185 quilos ou 20.185 gramas, tá? Bom, depois, o segundo passo é colocar a amostra seca sobre o encerado de lona ou uma bandeja metálica, dependendo da quantidade de material que você está utilizando, tá? Então, aqui ele já feriu a nota, agora ele vai, ó, observe que ele não colocou nessa bandeja onde ele inseriu, tá? Não pode fazer essa mistura. Então, ele vai abrir aqui o material, vai espalhar o material e vai colocar uma determinada quantidade de água, tá? Que a gente vai padronizar, né, porcentagens de teor de umidade que a gente deseja nesse material. Então, com aquela relação, né, de massa de água por massa seca no material, a gente consegue determinar aí o volume de água, a massa de água necessária para uma determinada porcentagem de teor de umidade. Então, a gente faz isso, a gente coloca ali e faz espalha a água e faz a mistura, né? Deixa esse material úmido e faz novamente os passos anteriores. Coloca no recipiente, pesa,